A falta de chuva em regiões de Mato Grosso do Sul deve ser responsável pela quebra de 8 a 10% na safra de soja, temporada 2018-2019. O verão chegou e a estação pede cuidados redobrados com os cavalos que podem sofrer com as altas temperaturas. Você sabe quais as certificações para exportação de carne para a Europa? Os detalhes no programa de hoje. E ainda o fechamento do mercado financeiro e as cotações da arroba neste início de 2019. Tudo isso a partir de agora no Mais Pecuária. Começamos o Mais Pecuária desta quarta-feira falando em produção de queijos artesanais. Você sabe qual o passo a passo da fabricação desse produto? Nossa equipe foi até a Fazenda Boa Esperança, aqui em Mato Grosso do Sul, e mostra como é desenvolvido todo esse trabalho. Dá só uma olhada. Estamos em uma propriedade próxima a Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Aqui são criadas aproximadamente 200 cabeças de gado da raça Jersey. Uma raça de pequeno porte, mas que são excelentes na produção de leite devido ao teor de gordura e sólidos não gordurosos. Praticamente todo o leite que é produzido nesta fazenda é utilizado na fabricação de queijos artesanais. A rotina começa pelo manejo do gado, que recebe tratamento diferenciado para otimizar a produção de leite. Tem o horário do manuseio que a gente começa às 4 horas da manhã, a primeira ordenha. Né? O pessoal vem, ela dorme aqui no confinamento comendo cana-de-açúcar, eles pegam ela, começam a tirar a ordenha, a primeira ordenha começa às 4 e elas já vão saindo de lá, já vindo com o novo preparo de comida no confinamento para começar a se alimentar e repor as energias que elas perderam de ter tirado leite. Depois disso aqui, elas vão para o pasto? Isso, elas vão para o pasto para ganhar outra proteína, outro nível de energia para poder suprir na parte da tarde que é feita outra ordenha. Ele ainda explica como chegaram a essa conclusão. Sim, a gente fez vários ajustes, né, até chegar nesse patamar de manuseio das vacas, né? A gente viu que deixando elas só no pasto não compensava, porque algumas proteínas da cana-de-açúcar ela não conseguia obter para poder dar uma melhora no nosso leite. No nosso caso é a gordura, que para a fabricação do queijo é muito importante. Então elas se alimentando 2 vezes por semana com cana-de-açúcar, ureia e amônia, que é a mistura que é feita com ração, elas têm uma proporção de gordura maior que influencia na nossa produção. Foi um trabalho bastante grande, a gente fez cursos e palestras e participou de bastante entrevistas e a gente foi estudando até chegar nesse patamar que para elas foi bom e para a gente também deu um bom resultado. Seguindo essa rotina, cada animal da propriedade produz em média cerca de 15 a 18 litros de leite por dia. A ordenha na fazenda é toda mecanizada e todos os cuidados necessários são tomados para garantir a qualidade do produto. Depois de retirado, o leite é colocado em tambores, onde também é adicionado o coalho. Ali, a mistura descansa por cerca de 40 minutos. Após esse período, o soro é bombeado para fora dos tambores, restando somente a massa, que é transportada para a queijaria. Ao chegar na queijaria, ela vai direto para um reservatório, onde é retirado o restante do soro que sobrou. Só então, a massa é temperada com o sal, para depois ser colocada na forma, onde permanecerá por mais 24 horas. Por fim, o queijo está pronto para a venda e os que não forem vendidos vão para a cura e ficam ali por um prazo de 30 a 40 dias. Para produzir cada quilo de queijo, são utilizados 7 litros de leite. Aqui a propriedade produz diariamente de 70 a 80 peças. O seu Fernando Gervásio, que é o dono da fazenda e da queijaria, conta que pretende aumentar a produção com a construção de uma nova unidade. Está todos os projetos já andando, tá? Estou esperando só a aprovação dos órgãos governamentais, tá? Para aprovação. Até o final do ano, essa queijaria está pronta, tá? Para mim produzir. Eu devo produzir aqui em torno de 1.200, 1.500 litros de leite dentro da propriedade para transformar tudo isso em queijo também. É tudo dentro das normas, conforme manda a lei.
Agora vamos falar de eventos. Faltam 2 semanas para o Showtech 2019 e os preparativos para a feira já estão na reta final. O Showtech deste ano será realizado de 16 a 18 de janeiro na sede da Fundação MS em Maracaju, aqui em Mato Grosso do Sul. E durante a feira, os visitantes poderão contar com a participação de diversas empresas do setor, inclusive da BASF, indústria que produz soluções para a agricultura. A BASF, uma das maiores indústrias químicas do mundo e que também desenvolve soluções para o agro, estará presente no Showtech 2019 e eu vou conversar com o Guilherme Felice, que é gerente de vendas da empresa, para saber como será a participação da BASF na feira. Bom, desde o início do evento, a BASF está sempre presente, é uma parceria com a Fundação MS e esse ano é um ano que a gente tem o prazer de trazer para o amigo, para o agricultor, a solução completa, desde a semente, que é a última aquisição da companhia, até as nossas soluções para controle de pragas, doenças e plantas daninhas. E como você vê a importância da feira para o desenvolvimento do agronegócio? Bom, nós sabemos que essa é a feira mais importante para o Mato Grosso do Sul, é onde a gente pode estar em contato direto com o agricultor, a gente pode, junto com a nossa equipe de agrônomos e técnicos, passar as orientações, tirar as dúvidas, e esse ano, com essa solução completa, a gente está muito mais feliz, muito mais empolgado em poder apresentar para todos eles as tecnologias que vão desde o plantio até a colheita da soja. Obrigado, Guilherme, pelas suas informações. Lembrando que o Showtech acontece de 16 a 18 de janeiro na Fundação MS em Maracaju. E o Canal do Boi é a emissora oficial e também estará com um stand aqui de onde fará transmissões ao vivo e entrevistas durante toda a programação. José Cunha para o SBA. Tá certo, José, mas só lembrando, então, o Canal do Boi é a emissora oficial do evento, teremos cobertura diária ao vivo no programa Bom Dia Produtor e o Agricultura BR será transmitido diretamente da feira. O estande do Canal do Boi estará localizado em uma área central, próximo às palestras, de onde faremos links ao vivo com repercussão dos assuntos nos programas Mais Pecuária aqui e também na Batida do Martelo. E falando em evento, em 2018, a Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, a FamaSul, realizou em novembro o MS Agro. O evento aconteceu no auditório da Casa Rural em Campo Grande. E o tema foi o novo governo, cenários e tendências na política e na economia brasileira. Vamos rever como foi a reportagem de Vinícius Souza. O evento reuniu importantes nomes para o setor do agronegócio. Planejado de forma estratégica sempre no mês de novembro, o MS Agro trouxe as expectativas para o setor e também para a economia brasileira, refletidas na posse do novo governo. O MS Agro ele é um evento que ele busca exatamente isso, trazer informações atualizadas aos produtores rurais. E nada melhor do que esse ano de se discutir cenário, tanto político quanto econômico, no nosso país. E por isso a nossa alegria de verificar a casa cheia, para aqueles produtores e as pessoas ligadas ao setor agropecuário terem o conhecimento de poder disseminar essas informações que nós teremos hoje. A discussão fomentada sobre o novo governo, cenários e tendências na política e na economia brasileira trouxeram aspectos importantes sobre o ponto de vista de cada um dos palestrantes, que apontaram as perspectivas para o cenário político a partir do novo governo. Mestre e doutor pela PUC São Paulo, professor do INSPER e analista político Carlos Melo abordou o tema tendências na política brasileira sob a ótica do novo governo. Vou tentar demonstrar que os desafios são muito grandes para o próximo governo. São desafios em várias áreas. Não se trata só de fazer a reforma da Previdência ou a reforma tributária. Há uma série de questões que precisam ser compreendidas e mesmo que não sejam transformadas imediatamente, mas que comecem a ser transformadas. Felipe Serigati, professor da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, pesquisador do Centro de Agronegócios da FGV e coordenador dos MBAs em Gestão Estratégica no Agronegócio, também palestrou no evento, com o tema Cenários para a Economia Brasileira e para o Agronegócio sob a ótica do novo governo. Ser o mais didático possível para mostrar para o pessoal, de um lado, que o problema é grave, porém, do outro, a gente sabe como resolver. E as condições internas para resolvê-lo estão melhores. Por outro lado, para a gente conseguir resolver esse problema, a gente vai precisar conseguir construir consensos
isso vai depender da habilidade política do governo. Essa que vai ser a grande variável-chave. Ambos os palestrantes falaram sobre os possíveis impactos que o novo cenário político brasileiro deve apresentar no ramo do agronegócio. Há tempos, o universo agro não tinha um prestígio tão grande dentro de um governo, dentro de um grupo político que está administrando agora o Palácio do Planalto. Então, vamos lá, o ponto de partida do universo agro me parece melhor do que foi em diversos outros anos. Tem uma série de desafios muito presentes já, muito urgentes. O país precisa ser reorganizado e precisa ser reorganizado com determinação, mas com diálogo também. Vai ser necessário fazer um chamamento para um novo pacto social. Vamos ver se os novos dirigentes têm essa clareza e têm essa disposição. Vamos para um breve intervalo comercial e a gente volta com mais informações aqui no Mais Pecuária. Não saia daí. Não importa a distância. Não importa a circunstância. Onde o agronegócio estiver, lá estaremos nós juntos, buscando a melhor informação, a melhor imagem por todos os caminhos e destinos, levando oportunidades ao telespectador e aos produtores rurais de todo o país, de norte a sul, de leste a oeste, mostrando a produção, a riqueza que brota das plantações e se espalha pelas pastagens. A tecnologia, os avanços do campo e principalmente a luta, a lida diária, o cotidiano dos homens e mulheres que fazem do agronegócio um dos setores que mais contribuem para a economia brasileira. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Produtor de leite, veja como é fácil adquirir os produtos da linha Ruminar e melhorar a saúde do seu rebanho com maior lucratividade para você. Acesse agora lojaruminar.com.br, faça seu cadastro e pronto. Quando encontrar os produtos de seu interesse, é só colocar no carrinho, escolher a quantidade, a forma de pagamento e finalizar o pedido. A negociação é 100% segura e você pode tirar suas dúvidas com nossos atendentes online. Loja Ruminar, atendendo 24 horas por dia, todos os dias. Expandimos! Agora o canal do Boi também está na NET e Claro TV, canal 190. Isso é sinal de bons negócios. Mais Pecuária de volta, agora são 18 horas e 9 minutos pelo horário de Brasília. O assunto agora é sobre equinos. É que já chegou o verão e a estação pede cuidados redobrados com os cavalos, que podem sofrer com as altas temperaturas. Gustavo D'Angelo. Apesar de imponente, o cavalo é um animal muito sensível. Por isso, agora no verão, é necessário ficar atento para o comportamento do animal e tomar medidas para prevenir possíveis problemas. Você vai conferir agora algumas dicas com o médico veterinário Arthur Araújo para cuidar bem do seu animal na estação mais quente do ano. Os animais, como o ser humano, têm boa parte do corpo composto por água. Então, água fresca, água limpa, uma água de boa qualidade tem que ser o principal consumo desse animal. Trabalhando, seja em repouso, esses animais têm que receber. O corpo depende da água para funcionar. Então, função renal, aparelho digestório, tudo vai depender da água, da qualidade da água que esses animais vão receber. Os equinos, tanto no verão como no inverno, eles devem receber ração concentrada, feno ou uma pastagem de boa qualidade, sal mineral, sempre nas quantidades corretas para essa espécie, conforme peso e uma indicação do médico veterinário. Na realidade, os equinos eles não têm muita restrição quanto ao sol. São animais preparados, são animais hábeis para conviver no sol. No entanto, aqueles animais que têm mucosa branca,
próximo ao nariz, próximo à boca, próximo aos olhos, próximo à região do ânus, tem que ter um pouco mais de cuidado, que são animais mais suscetíveis a alguns tipos de tumorações de pele. Os cascos dos equinos devem ser reparados a cada 30, 40 dias no máximo. Animais que usam ferradura têm que ter uma frequência de reparo melhor, limpeza dos cascos, na época das chuvas, manter esses cascos o mais seco possível para poder evitar algumas outras doenças que também vão acometer os cascos dos equinos. Os proprietários, quando saem de férias, eles têm que ter o cuidado de levar esses animais para uma hospedagem de equino, né, um lugar específico com pessoas que tenham habilidade de manejar esses animais, ou então, na própria propriedade, solta esses animais em pastos maiores, com água, com alimentação à vontade, pode até diminuir fornecimento de ração concentrada, mas a parte sanitária dos animais, tanto de limpeza de casco, quanto de controle de ectoparasita, de carrapato, vermifugação, esse aí tem que ser continuado, tem que ser manejado mesmo o animal em férias. Gustavo D'Angelo para o SBA. Agora, ao vivo, vamos direto à redação do Canal do Boi, onde o repórter Vinícius Souza tem informações para a gente. Boa noite para você, Vinícius. Quais as novidades por aí? Boa noite, Renata. Boa noite a todos vocês que acompanham a programação do SBA. Estão ligados aqui no Mais Pecuária. Produtores rurais e agroindustriais respiram aliviados diante do anúncio feito pelo presidente eleito Jair Bolsonaro de que vai cumprir seu compromisso de campanha e apoiar o projeto de lei que perdoa todas as dívidas com o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. O Fundo Rural é a contribuição dos produtores rurais para a aposentadoria dos trabalhadores do setor. Considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em 2010, a União recorreu em 2017 e o tributo voltou a ser cobrado, diante dos protestos dos ruralistas que alegam que a Receita Federal pretende cobrar de forma retroativa. Luiz Antônio Naban, um dos principais conselheiros de Bolsonaro e que vai assumir a Secretaria de Assuntos Fundiários no Ministério da Agricultura, garante que o novo governo não vai acabar com o Fundo Rural e que ele será cobrado sim, mas porém não será de forma retroativa. De acordo com a Receita Federal, a estimativa é que se o novo projeto virar lei, o impacto nas contas do governo federal será de mais de 17 bilhões de reais. E mudando um pouco de assunto, de acordo com a medida provisória publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, o Ministério da Agricultura será responsável pelas terras indígenas e quilombolas e terá o comando do Serviço Florestal Brasileiro, responsável pela gestão das reservas naturais. Durante o período de campanha, Bolsonaro deu sinais de que buscaria o aproveitamento das áreas indígenas, tanto pela agricultura quanto para exploração mineral. O Ministério da Agricultura ficará responsável pela identificação, delimitação, demarcação e registro das terras tradicionalmente ocupadas por indígenas e também em áreas ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos. Também ficarão sob responsabilidade da pasta Reforma Agrária, a regularização fundiária de áreas rurais e a Amazônia Legal. A medida provisória que estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos ministérios do governo Bolsonaro também determinam que o Serviço Florestal Brasileiro, atualmente vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, ficará a cargo do Ministério da Agricultura. O Serviço Florestal tem como objetivo promover o uso sustentável e a ampliação da cobertura florestal. Na parte da medida provisória que trata do Ministério do Meio Ambiente, o novo governo afirma que a gestão sobre florestas públicas será exercida em articulação com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Ministério da Agricultura de Bolsonaro vai ser comandado pela ministra Tereza Cristina. Renata, é com você aí no estúdio. Obrigada, Vinícius. Daqui a pouco ele volta com mais informações direto e ao vivo da redação aqui do Canal do Boi. Vamos de previsão do tempo. A primeira semana do mês de janeiro está com temperaturas elevadas e com pancadas de chuva em todo o país, condição bem típica desta época do ano. Vamos falar com a Maria Clara quais os detalhes sobre o tempo no decorrer dos próximos dias.
A expectativa para os próximos dias é de diminuição das instabilidades pelo sudeste do Brasil. No norte de Minas Gerais não deve chover mais do que 15 milímetros. Ainda temos um corredor de umidade atuando do sudeste à região norte, que até traz alguma chuva pontual, mas com acumulados que variam apenas entre 15 e 30 milímetros no sul de Minas Gerais, Goiás e interior do Mato Grosso. Nestas áreas da região sul e também em áreas do Mato Piba, não deve chover de forma significativa neste início do mês de janeiro. E atenção também para as temperaturas. Serão dias com tardes bastante quentes, com temperaturas podendo chegar até 40 graus no oeste do Rio Grande do Sul e parte também do sudeste do Brasil. São dias com temperaturas bem elevadas que diminuem os índices de água no solo. No segundo período, de 7 a 11 de janeiro, as áreas de instabilidade da região central do Brasil ganham força e tem expectativa para acumulados um pouco mais significativos. Mesmo assim, a chuva segue de maneira bastante pontual, sem grandes volumes acumulados, e os índices de água no solo devem ficar ainda mais baixos. Destaque também para a região sul, onde os índices de água no solo vão diminuir cada vez mais, justamente por causa da falta de chuva e das temperaturas bem elevadas deste início do mês de janeiro. Agora vamos para um breve intervalo comercial e na volta o fechamento do mercado financeiro. Não saia daí. Atenção, amigos pecuaristas e leiloeiras, 2019 está chegando com muitas novidades e oportunidades para o agronegócio. Não perca tempo. Reserve já a sua data para a nova temporada de leilões pelo SBA, sempre o seu melhor parceiro. Canal do Boi, agora também na NET e Claro TV. Expandimos. Isso é sinal de inovação e bons negócios. A mesma fórmula, a mesma qualidade que você conhece e confia. Pensivet, o antibiótico líder, inova em sua forma de armazenagem. É mais qualidade e segurança. Pensou em antibiótico? Fica frio. Pense bem. Pensivet. Expandimos. Agora o Canal do Boi também está na NET e Claro TV, canal 190. Isso é sinal de bons negócios.
De volta agora com o fechamento no mercado financeiro, o dólar teve uma baixa acentuada nesta quarta-feira, primeiro dia de operação do mercado financeiro, depois da posse de Jair Bolsonaro à presidência da República. Vamos à Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo com Walter Puga Júnior. Puga, mas essa baixa precisa das reformas prometidas em campanha para se manter, não é mesmo? Boa noite para você. Boa noite a você, boa noite a todos. De fato, sem as reformas, os analistas do mercado financeiro, os operadores do mercado financeiro não acreditam numa queda acentuada do dólar, não. Ou seja, não creem que sem as reformas prometidas durante a campanha, nós teríamos uma valorização do real. Mas, na crença de que as promessas serão cumpridas, o mercado abriu hoje positivo para a valorização do real. De modo que o dólar perdeu mais de 1,60%, caiu quase cerca de 1,68%, recuou para a faixa de R$ 3,80 mais 90, ou seja, abaixo de R$ 3,81, né? É a primeira sessão após a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro, né? O movimento, na verdade, foi descolado do exterior, viu? Lá fora é o contrário, o dólar avança frente a outras moedas. Aqui há uma expectativa positiva formada em torno desse novo governo e algumas indicações de que os pontos da agenda econômica podem, de fato, evoluir, e isso sustenta aí um movimento positivo para o real, né? Queda para o dólar. Já por volta das 14 horas e 43 minutos, o dólar já caía mais de 1,60%. De modo que esse conjunto de notícias de que nós teríamos aí a reforma da Previdência rapidamente, alguns sinais positivos já foram emitidos com a permanência do presidente da Eletrobras no cargo, a afirmação do novo ministro das Minas e Energias de que o processo de capitalização da Eletrobras terá continuidade, trouxe um alento para o mercado, né? Agora, dados econômicos muito fracos, vindos lá da China, né, que mostra aí uma contração da economia chinesa, a produção industrial chinesa caiu muito, né, já abaixo de 50 pontos, considerando aquele índice, o PMI, né, que é o índice de gerente de compras, né? Bom, resumindo, preocupações com a China impediram aí uma movimentação mais positiva, né? De modo que o dólar subiu frente a outras moedas, mas não frente ao real. O real continua com perspectiva de valorização, né? O dólar cai, já recua para a faixa de 13,80, o que era esperado no mês passado. Portanto, a confirmação das propostas de campanha agora, no primeiro dia de governo, já sinalizam para o mercado um dia positivo. Tão positivo que a Bolsa disparou, né? A Bolsa subiu mais de 3,60%, agora há pouco já passava dos 91 mil pontos. Nós começamos nesta manhã bem abaixo dos 90 mil pontos. A Bolsa já avançava na abertura das negociações pela manhã e continuou avançando. Agora há pouco passava de 91 mil pontos, enquanto o dólar recuava, a Bolsa subia, né? Por volta de 14 horas e 40 minutos, o índice Bovespa já subia 3,61%, já passava dos 91 mil pontos. No começo do dia chegou a cair um pouco, chegou aos 87 mil pontos, 87.530 pontos. Agora, o giro financeiro ainda não é muito grande, não, porque é o primeiro dia de negociações no mercado, não? Então, 7 bilhões e 800 milhões de reais até o momento. O volume projetado para o final do dia seria aí na faixa de 10 bilhões de reais. Enquanto isso, nos Estados Unidos, os principais índices de bolsa lá, como Dow Jones e Standard & Poor's, reduziram a queda, caíram 0,30% aproximadamente. Ou seja, o Brasil caminha neste momento contrariando o que ocorre lá fora, né? Enquanto lá fora nós temos algum recuo do dólar avançando e das bolsas em queda, aqui temos dólar recuando e a bolsa em alta. Boas notícias? Boas notícias. Mas vale lembrar que nem tudo é tão fantástico assim, né? Fechamento dos cálculos, né? Dos acertos no final do ano mostram alguns números assustadores. Essa forte remessa de recursos ao exterior registrada em novembro já se repetiu em dezembro, com o fluxo cambial registrando o pior resultado mensal desde 2014. É o que mostram os dados do Banco Central divulgados nesta quarta-feira. O fluxo cambial no mês passado foi negativo em 12 bilhões e 750 milhões de dólares. Foi o desempenho mais fraco de saída líquida desde aquela época, né, dezembro de 2014, quando nós perdemos 14 bilhões de dólares. Né? É normal haver uma saída de recursos no final do ano, isso é importante ressaltar, já que muitas empresas remetem lucros e dividendos para os seus países de origem. Mas
preocupa é a saída acentuada de recursos que aconteceu em novembro e em dezembro. Muito mais do que a princípio se esperava, né? Em 2018, o fluxo cambial, portanto, ficou negativo em quase R$1 bilhão, com a conta comercial superavitária em quase 48 bilhões e a conta financeira negativa de 48 bilhões e 700 milhões de dólares. Portanto, temos aí números que preocupam, mas as promessas do governo parecem que indicam aí um caminho positivo, pelo menos no início deste ano. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o comportamento de preços no mercado. É com vocês em Campo Grande. Tá certo, Puga, obrigado pelas informações. Puga, direto de São Paulo, falando aí sobre o mercado financeiro, o fechamento desta quarta-feira. A gente volta a falar de previsão do tempo agora para a região centro-oeste do país. Maria Clara tem os detalhes. A chuva também está irregular no centro-oeste do Brasil, apesar dos volumes mais significativos que nas demais áreas do país. Temos um corredor de umidade passando bem pela região de Goiás e do estado do Mato Grosso, e nestas áreas os índices de água no solo estão um pouquinho melhores, mas no Mato Grosso do Sul, especialmente na metade sul do estado, o índice está bastante baixo, que vem prejudicando as lavouras da região. Para os próximos dias, a chuva continua concentrada entre Goiás e Mato Grosso, com volumes de 30 até 50 milímetros em áreas bastante pontuais destes dois estados. Enquanto isso, no Mato Grosso do Sul, os primeiros 5 dias não devem ser marcados por chuva. Tem instabilidades, mas os acumulados não passam de 5 milímetros em 5 dias e temperaturas também bastante elevadas no centro-oeste do Brasil. Enquanto que no segundo período a chuva ganha intensidade em parte do centro-oeste do país, se torna mais generalizada, apesar de ainda ser uma chuva bastante pontual. No Mato Grosso do Sul, o tempo seco continua e as temperaturas seguem elevadas até pelo menos meados do mês de janeiro. Obrigada, Maria Clara. Daqui a pouco ela volta com mais destaques da previsão do tempo para outras regiões do país. Bom, e nesse primeiro dia de 2019 foram empossados os governantes eleitos em outubro de 2018. Entre eles, Jair Messias Bolsonaro para a presidência do Brasil e Reinaldo Azambuja para o governo do estado de Mato Grosso do Sul. O SBA acompanhou a cerimônia de posse e o discurso do presidente da República. Um dos pontos tocados na questão foi a agropecuária, setor em que Bolsonaro disse que será pauta constante durante o governo. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, também foi empossada. Agora, o que o produtor rural pode esperar para este ano 2019? É sobre isso que vamos conversar hoje com o nosso analista em agronegócio, João Pedro Cutidis, que já está aqui ao meu lado. Boa noite para você. Boa noite, Renata. Renata, acho que o setor rural espera muita coisa do presidente Bolsonaro. Ele foi um dos grandes sustentáculos da campanha dele, foi a área rural. E com a Tereza Cristina, que ela tem uma experiência boa, tem um bom know-how no assunto, ela foi secretária, articula no Congresso, ou seja, tem uma série de fatores que ela pode ajudar muito. O que o setor rural precisa? Uma segurança jurídica, tem que acabar com esse negócio que aconteceu com o fundo rural. Não era inconstitucional, passou 5 anos, aí depois julgaram de novo, virou constitucional, quiseram cobrar retroativamente. Isso é um absurdo, isso atrapalha muito. Os ministérios têm que fazer a parte deles. A questão de infraestrutura no Brasil é um caos. Nós estamos vivendo uma situação extremamente difícil com falta de recursos. O investimento é muito baixo, as estradas, ferrovias, hidrovias, portos, tudo é complicado. Já o ministro da área, já o doutor Tarcísio, já falou hoje que vai rapidamente entrar com o processo de concessão de algumas rodovias. Tem a 163, que faz 30 anos que estão construindo a 163, ligando Sinop a Miritituba no Pará. Não anda. Agora no verão vai repetir aquilo que nós sempre mostramos aqui. Soja saindo de Mato Grosso, compromisso para chegar no porto de Miritituba, para transferir para as barcaças, das barcaças e para os navios. O que acontece? Tem uns 40, 50, uns 90 quilômetros lá que é muito difícil passar. Aí o trem-minhão ele não tem tração nas carretas. O que acontece? Ele vai lavrando, vai fazendo um buraco ali, tem que botar um esteiro na frente.
isso é custo, isso atrapalha. Ou seja, desafio pela frente. Ah, não, né, tem muito João? desafio. Mas a hora que a pessoa começar a falar as coisas com seriedade e fazer um processo de concessão com segurança jurídica aos futuros concessionários, as coisas acontecem. Você tem muito dinheiro no mundo, há trilhões de dólares no mundo que estão procurando local para investir. O porto que é mais usado é nos Estados Unidos, mas hoje as taxas de juros a longo prazo é 1,5%, 1,7% ao ano. Aqui no Brasil daria um retorno bom. E o Brasil precisa disso para tocar para frente. A ministra está preocupada com a questão do papel do Ministério, seja a questão sanitária, né, que as exportações de carne estão aumentando. Esse ano o Brasil voltou a ser um grande exportador de carne bovina, caiu um pouquinho o frango, subindo o suíno com um viés muito bom para o ano que vem, para esse ano, desculpe, 2019, em função da crise na China, mas precisamos ter uma vigilância sanitária que não corra nenhum risco de alguma outra delação, algum outro problema de corrupção. Com o ministro Moro lá, a corrupção no Brasil com certeza vai puxar o freio de mão, porque o pessoal sabe que é jogo bruto com ele. Ele tem força, o Brasil inteiro acredita nele e isso é muito bom. O ministro Paulo Guedes, que é o super-ministro da Economia, ele promete agilizar o processo. E um fato novo aconteceu hoje à tarde, que o partido do presidente, o PSL, que de uma hora para outra virou um partidão, era um partidinho, virou um partidão em função da bancada que tem no Congresso, parece que dá sinais de querer apoiar o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia já é o presidente da Câmara, poderia ficar mais 2 anos como presidente. Ele tem a vantagem que se ele encarar essas reformas e ele, como presidente da Câmara, tem poder de colocar em pauta, de agilizar o processo, é muito importante isso. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo sem nem... E o canal do Boi, seu João Pedro, acompanhou toda a posse desses ministros e também a posse do novo presidente, Jair Bolsonaro. Vamos ver um pouquinho do discurso dele ontem, então, transmitido ao vivo aqui pelo canal do Boi. Esse momento não tem preço. Servir a pátria como chefe do Executivo. Isso só está sendo possível porque Deus preservou a minha vida. E vocês acreditaram em mim. Juntos temos como fazer o Brasil ocupar o lugar de destaque que ele merece no mundo e trazer paz e prosperidade para o nosso povo. É com humildade e honra que me dirijo a todos vocês, como presidente do Brasil. E me coloco diante de toda a nação, neste dia, como um dia que o povo começou a se libertar do socialismo, se libertar da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto. As eleições deram voz a quem não era ouvido. E a voz das ruas e das urnas foi muito clara. E eu estou aqui para responder e, mais uma vez, me comprometer com esse desejo de mudança. Também estou aqui para renovar nossas esperanças e lembrar que, se trabalharmos juntos, essa mudança será possível. Respeitando os princípios do Estado Democrático, guiados pela nossa Constituição e com Deus no coração, a partir de hoje, vamos colocar em prática o projeto que a maioria do povo brasileiro democraticamente escolheu. Vamos promover as transformações que o país precisa. Tá aí, João, lugar de destaque para o Brasil, uma das frases que ele fala. Isso é possível em 2019? É possível, com certeza. O Brasil tem tudo para dar certo. Tem um país rico, um país que tem terra, tem água, tem gente, tem energia, não tem problema, falta governo. Esperamos que agora aconteça isso.
E o que é importante, Renata, você vê, né? Eu e o Fabiano acompanhamos toda a posse dele ontem. Era uma festa democrática, né? E, sei lá, 115, 130 mil pessoas vieram de todas as partes do Brasil lá para Brasília. E vieram com o dinheiro deles, com o carro deles, de carona, de ônibus, sei lá, estiveram lá. Ninguém deu um sanduíche de mortadela, ninguém pagou R$50 para estar lá. E é uma festa cívica, foi uma festa muito boa, e ordeira, não houve problema nenhum. Havia dificuldade para chegar, para assistir, em função de que tinha quatro setores que teria que passar, 4 barreiras por causa da segurança, tudo tranquilo, foi muito bom. O que é importante para o Brasil, e isso já hoje mostra, o Pulga agora mesmo falou os números do dólar, caindo o dólar, mesmo lá fora, mesmo no exterior, ele se fortalecendo em relação a um pacote de moedas, aqui no Brasil ele cai. A bolsa disparou hoje quase 4% de aumento. Isso é importante por quê? Porque a bolsa pode ser uma grande fonte de recursos para as empresas, buscar recursos para investimentos. E você tem um volume o Brasil tem que aumentar a poupança nossa, tem que aumentar o investimento. Ou seja, quando as coisas são tocadas por gente séria, a opinião pública concorda e apoia. Ele falou nos 58 milhões de votos que ele teve. Mas ele já está pegando também aquele pessoal que não votou, ou que votou em branco, ou que anulou o voto, e já estão vendo que ele está fazendo um trabalho sério. Ele prometeu que não ia rifar o governo, não ia discutir com algum presidiário, seja em Curitiba, seja na Papuda, seja onde for, para nomear ministro. Ele não, ele pegou uma equipe técnica, falou, esse pessoal é bom, vamos botar esse cara a tomar negócio. E falar em equipe técnica, hoje foi a posse da nova ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Tereza Cristina, de Brasília. A gente tem os detalhes. Um auditório lotado de autoridades e de parentes e amigos de Tereza Cristina que vieram do Mato Grosso do Sul só para a posse. Foi tanta gente que faltou o lugar e muitos acompanharam a cerimônia do lado de fora. Depois de dar posse a 7 secretários, Tereza Cristina foi empossada e recebeu o PIN das mãos do então chefe de gabinete, Quaraci Castilho, que representou o Blairo Maggi. A ministra fez um discurso rápido, disse que vai entregar aos produtores rurais aquilo que eles esperam. Falou também da ampliação do ministério, que voltou a agregar áreas como pesca, agricultura familiar e assuntos fundiários. As demarcações de terras indígenas, que até então eram uma atribuição da FUNAI, passou a fazer parte do Ministério da Agricultura por medida provisória na noite do dia 1º, numa edição extra do Diário Oficial. Eu falei de maneira genérica sobre os assuntos fundiários. Todos eles são importantes. Seja ele da pequena, da média, da grande agricultura, quilombola. Toda a parte fundiária vem para o INCRA agora, de fato, e a Secretaria de Assuntos Fundiários vai coordenar essas políticas. A FUNAI ficou, a parte fundiária veio para o INCRA. E é muito novo, isso está chegando, nós temos aí uma conversa de fazer um conselho, esse conselho ainda está sendo decidido para que as demarcações sejam feitas através desse conselho. Tereza Cristina falou ainda que uma das prioridades de sua gestão será a redução da burocracia, mas frisou que simplificar não significa precarizar. Esse ponto tem sido elogiado pelas entidades. Olha, é uma expectativa muito grande. Nós tivemos um ministério já comandado aí pelo Blairo Maggi, que já mostrou melhor os nossos produtos, ele buscou novos mercados, teve algumas dificuldades com uma carne fraca, mas o fez muito bem e colocou o Brasil em um outro patamar. A ministra Tereza Cristina, juntamente com seus secretários, tem uma competência muito grande, foi escolhida, ouviu o setor, debatemos nessas novas escolhas, e para que a gente possa fazer junto um ministério que ele possa dar respaldo à produção. A ministra finalizou dizendo que quer fortalecer o trabalho dos servidores, quer melhorar o acesso a crédito e seguir modernizando a agropecuária brasileira para manter a competitividade. Catarina Martorelli para o SBA. Aí, João, expectativa positiva, então, né? Não, com certeza. Ela quer atender o pequeno produtor, fazer ele entrar no processo produtivo. Essa questão da FUNAI é um órgão extremamente politizado, partidarizado. Tem que botar um freio também. 15% do território nacional está na mão dos índios, índio e quilombola. E esse modelo de extrativismo não tem mais espaço, não tem mais anta, não tem mais cateta para eles comerem. Então tem que mudar isso aí. Em algum momento vai ter que ensinar o cara a plantar, a criar, como 8 mil anos atrás o ser humano aprendeu.
Tá certo. Agora a gente também tem uma fala do atual ministro da Economia, Paulo Guedes. Dá só uma olhadinha. Minha primeira observação é que isso vai ser uma construção conjunta. Não existe o superministro. Não existe alguém que vai consertar os problemas do Brasil sozinho. Isso é uma construção onde os três poderes terão que se envolver. A imprensa, que é o quarto poder, tem um papel fundamental no esclarecimento das questões que estão à frente. E eu acho que não há motivo nenhum para dúvidas, angústias, incertezas a respeito de que será o futuro, porque nós temos uma democracia resiliente e que está sendo testada há 30 anos, com eleições a cada 2 anos, impeachment à esquerda, impeachment à direita, a independência do Poder Legislativo. Quando o Poder Legislativo declarou sua independência fazendo esses 2 impeachments, o Executivo cometeu um equívoco sério, institucional, tentou comprar a influência parlamentar, despertou o Judiciário, que prendeu os 2, prendeu quem comprou e quem vendeu. Então, nós não temos razão nenhuma para ter dúvida a respeito da robustez, da solidez desse processo de aperfeiçoamento institucional que nós estamos atravessando. A única coisa que houve foi uma mudança de eixo. Depois de 30 anos de aliança política de centro-esquerda, há agora uma aliança entre conservadores, em princípios e costumes, e liberais na economia. É uma centro-direita. E a nossa democracia estava capenga sem isso. É importante que haja isso. E é esse o grupo que está com essa visão para os próximos anos. O diagnóstico é muito simples, foi elaborado aqui, eu quero enfatizar, porque é importante, o teto de gastos foi fundamental exatamente por isso, porque a dimensão fiscal foi sempre o calcanhar de Aquiles de todas as nossas tentativas de estabilização. Tá certo. Qual a sua avaliação? Muito boa, então a humildade dele caiu bem, acho que é isso mesmo. Ele é um técnico extremamente competente, tem o apoio do presidente, ele foi desde a primeira hora junto com o Bolsonaro. Agora, ele precisa de todo mundo, da equipe de ministros, da equipe do seu ministério e também do executivo, do judiciário e do legislativo. Acho que todos têm que falar, vamos botar as cartas na mesa, porque é o que cada um pode fazer em benefício do Brasil. A ideia básica do Bolsonaro, menos Brasília, mais Brasil. Tá certo. Lá se concentrou os lobbies, se concentrou aqueles caras que aproveitaram mamando nas tetas públicas. Hoje você tem todo esse imposto que nós pagamos, que é muito, que sangra a população brasileira, vai para pagar o quê? Pagar juros, 400 bilhões de reais de juros da dívida interna, vai para pagar folha de pagamento, vai para pagar déficit da Previdência. Temos que mudar esse quadro. A reforma da Previdência é fundamental? Eles têm que fazer uma boa comunicação com a sociedade, mostrar para a sociedade que é importante fazer isso. Caso contrário, daqui a uns anos não vai ter dinheiro para pagar. Boa, daqui 5, 6, 10 anos não vai ter dinheiro. Por quê? Todo o orçamento da União vai ser para cobrir o déficit da Previdência. Então tem que mudar isso aí. Tem que bater, tem que criar esta, mas claro que tem que criar esta. Não pode ser bola, não. Tem que criar esta. Tem que desmamar esse pessoal que não quer largar da teta aí. Tem que desmamar esse pessoal. Vai ser difícil? Vai. Mas ele tem a opinião pública a favor dele. Coisa que o Temer não tinha. O Temer não tinha a opinião pública dele. Um cara com 3, 4, 10% de popularidade, ele disparou a popularidade dele. E principalmente criou um clima de confiança. Você teve um aumento brutal na confiança dos brasileiros depois que ele foi eleito e que começou a formar a equipe de governo dele. Tá certo. Então fica aí a expectativa por dias melhores, né, João? Ah, com certeza. Nós temos que ajudar esse pessoal que não tem emprego, que está com baixo salário, tem que criar poder de compra, comprar mais carne, comprar mais... Esse é o Brasil. Tá certo. Obrigada pelas informações. Bom, a gente tem intervalo comercial e a gente já volta. Fique com a gente. Fique ainda mais ligado no SBA em 2019. Somos 100% Agro. Novos programas e projetos especiais para a divulgação do seu negócio. Lançamentos, promoção de produtos e serviços em formatos exclusivos, sob medida para a sua empresa. Nossos consultores especializados têm sempre a melhor solução para aumentar a visibilidade dos serviços, produtos e insumos que movimentam o campo e geram riquezas para o país. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Proteja seu rebanho com o melhor indectocida.
proteja com Master LP, a ivermectina 4% da Ouro Fino Saúde Animal. Master LP combate parasitas internos e auxilia no controle de parasitas externos, proporcionando produtividade. Retenção de receita não obrigatória. Eficiência é com Master LP. Muitas novidades e oportunidades de bons negócios aqui no SBA em 2019. Além dos tradicionais leilões de animais selecionados, atrações inéditas na programação e novos leilões judiciais e extrajudiciais de imóveis rurais e urbanos em todo o país. Entre em contato com a nossa equipe de consultores e saiba como comprar e vender em condições especiais, com todas as garantias jurídicas dos parceiros do SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. De volta agora com a previsão do tempo para o nordeste do país, Maria Clara tem mais detalhes. O nordeste do Brasil tem diminuição dos índices de água no solo, especialmente na região do Matopiba. Isto porque a chuva perdeu intensidade em áreas do interior. Ainda temos bons volumes, mas a previsão é que esta água deve diminuir nos próximos dias. Os acumulados não passam de 5 milímetros aqui em áreas do Matopiba, Maranhão e Piauí. A chuva se concentra mais nas áreas ao norte da região, isto porque temos influência da zona de convergência intertropical. Enquanto isso, no interior nordestino, não há expectativa de chuva nesta primeira semana do mês de janeiro. No segundo período, de 7 a 11 de janeiro, a chuva volta a se espalhar pelo nordeste, mas vejam que os acumulados ainda não são expressivos. Valores entre 5 e 15 milímetros acumulados e temperaturas também bastante elevadas na região, o que acaba favorecendo ainda mais a evaporação da água no solo. Obrigada, Maria Clara. Daqui a pouco ela volta com mais previsão do tempo. A escassez de chuva em regiões de Mato Grosso do Sul deve ser responsável pela quebra de 8 a 10% na safra de soja do biênio 2018-2019, anteriormente prevista em 10 milhões de toneladas. Em alguns municípios, principalmente na região sul do estado, as perdas chegaram a 50% da produção estimada. Os dados estão sendo atualizados pela Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul, a AproSoja MS. Com a quebra de até 10%, a safra estimada para o biênio pode ficar de 9 a 9 milhões e 200 mil toneladas, já que a expectativa era de produção de soja de 10 milhões de toneladas. Esse resultado está abaixo do alcançado na safra passada, que foi de 9 milhões e 300 mil toneladas do grão. De acordo com a AproSoja, ainda há expectativa de fechar a estimativa de 9 milhões e meio de toneladas até o fim do ano, já que a previsão de chuva ainda pode salvar a produção em algumas áreas. Segundo a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, a estimativa nacional é de colheita de 120 milhões e 100 mil toneladas de soja. Recorde que representa acréscimo de 0,7% em relação ao ciclo 2017-2018. Agora voltamos ao vivo da redação do Canal do Boi com Vinícius Souza, que traz informações para a gente. Vinícius, é com você. Isso mesmo, Renata. Eu trago agora uma boa notícia para os exportadores e importadores de produtos de interesse agropecuário. É que agora vão se beneficiar com redução do prazo atual de 3 dias para apenas 1 dia na análise do cadastro de habilitação exigido para o embarque de produtos. Com a atualização de procedimentos criados por meio da Instrução Normativa 61, publicada na última quinta-feira, dia 27 de dezembro. O cadastro será integrado com as plataformas informatizadas dos sistemas de informações gerenciais do trânsito internacional de produtos e insumos agropecuários da Receita Federal e do Portal Único de Comércio Exterior. Além disso, se a empresa já for habilitada pela Receita para operações de comércio exterior, não será exigida nova habilitação. O cadastro vai continuar tendo validade de 5 anos e aí depois deste prazo ele deve ser renovado. E olha só, Renata, menos de
3 meses após ser atingida por um incêndio de médias proporções. A unidade será reaberta na primeira semana de janeiro. A unidade da Marfrig, instalada na cidade de Mineiros, Goiás, voltará a operar com capacidade total a partir dessa primeira semana. No feriado do dia 12 de outubro, a unidade com capacidade de abate de 1.000 cabeças de gado ao dia e que emprega cerca de 1.000 funcionários, foi atingida por um incêndio de médias proporções que comprometeu parte de suas instalações devido aos danos causados pelo incêndio. As atividades em Mineiros foram temporariamente paralisadas e parte da produção desviadas para outras unidades da Marfrig. Durante os últimos 3 meses, a planta de Mineiros foi totalmente recuperada. Com a reativação da unidade, os funcionários que desde novembro foram mantidos sob o regime de Bolsa Qualificação Profissional voltam a exercer normalmente suas atividades na empresa. Renata, daqui a pouco eu volto trazendo mais informações aqui, direto da redação. Tá certo, Vinícius. No próximo bloco, então, Vinícius volta e traz informações sobre as ações dos frigoríficos de 2018. Voltamos já já. – 2019 chega com muitas novidades e oportunidades no Canal do Boi e Agro Canal. Informações, cotações, análises, programas e entrevistas especiais, oferta de animais, leilões de imóveis rurais e urbanos, parcerias para venda de insumos e serviços. Do campo às cidades, tudo de agro para você. Fique ligado, no SBA sempre é tempo de bons negócios. Tá bom, você investiu em genética. Agora chegou a hora da pastagem da sua fazenda te dar lucro. Sementes Agromax. É isso mesmo, o momento é agora. Somente quem tem tecnologia e produção própria pode lhe auxiliar a ter mais lucro na produção de leite e carne. Pasto verde o ano todo é garantia de lucratividade e dinheiro no bolso. Ligue e fale com a gente. Sementes Agromax, seriedade e segurança na formação de pastagens. Fique ainda mais ligado no SBA em 2019. Somos 100% agro. Novos programas e projetos especiais para a divulgação do seu negócio. Lançamentos, promoção de produtos e serviços em formatos exclusivos, sob medida para a sua empresa. Nossos consultores especializados têm sempre a melhor solução para aumentar a visibilidade dos serviços, produtos e insumos que movimentam o campo e geram riquezas para o país. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. De volta, agora são 18 horas e 53 minutos, horário de Brasília, mais pecuária agora com previsão do tempo para o sudeste do país. A maior região que recebe chuva nos próximos dias é o sudeste e também o centro-oeste do Brasil. A expectativa é para um corredor de umidade atuando na altura do estado de São Paulo, que vai favorecer até mesmo as águas, os índices de água no solo no interior paulista, que já estão diminuindo bastante devido à falta de chuva dos últimos dias. Para os próximos 5 dias, entre 2 e 6 do mês de janeiro, a chuva fica mais concentrada em áreas da metade sul de Minas Gerais, com acumulados que podem até chegar a 50 milímetros. Já em São Paulo, a chuva é bastante irregular e os volumes ficam em torno de 15 milímetros neste primeiro período, que segue também com temperaturas bastante elevadas pela região. Agora, no segundo período, a chuva fica um pouco mais abrangente pelo interior paulista. O corredor de umidade ganha força e a chuva deve ser até um pouco mais abrangente. Mesmo assim, acumulados de apenas 30 milímetros ajuda a manter os índices de água no solo em níveis até aceitáveis para áreas produtoras, enquanto que na região do Triângulo Mineiro os volumes ficam em torno de 50 milímetros, já um pouco mais significativos. Já no norte de Minas e no Espírito Santo, o tempo fica bastante seco e com temperaturas bem elevadas, diminuindo a água no solo. E você sabe quais as certificações para exportação de carne para a Europa? A partir de agora você vai saber o que é o Serviço Brasileiro de Certificação, o SBC, que tem voltado os trabalhos para a bovinocultura e também para o auxílio à certificação para as importações de carne. A entrevista é de Walter Puga Júnior. Sérgio, muito obrigado por ter vindo. Vamos agora lembrar para o telespectador o que é
o Serviço Brasileiro de Certificação. Vocês são muito conhecidos na certificação de gado bovino, não? Exatamente. Olá a todos. Nós da SBC trabalhamos em praticamente todo o estado nacional. Existe um protocolo principal que chama certificação Sisbov, que habilita a fazenda para exportação à Europa. E no Brasil hoje são 9 estados habilitados, com exceção do Norte e Nordeste, que ainda existe um problema sanitário que é considerado pela Europa Zona 2, e a Zona 1, que são os demais estados liberados, é onde a SBC atua, tá? Fazemos desde 2002 a certificação Europa nesses estados. Vocês são conhecidos por certificação na área de bovinocultura. Exatamente, exatamente. Agora a empresa avança. A empresa tem 16 anos e agora vai para a área de hortifruti. Exato. Vocês conseguiram já obter essa acreditação, vamos dizer assim, né? Essa aprovação do Inmetro? Perfeito. Na verdade, Pulga, em 2004 houve uma demanda pela Tesco, que é uma grande varejista da Inglaterra, na carne certificada chamava Eurep Gap e hoje passou-se a chamar Global Gap. Naquela época o SBC se preparou, conseguimos a acreditação, fizemos aí várias propriedades da certificação Eurep Gap e em 2007 praticamente a demanda sumiu. E nós paramos também, desistimos da certificação Eurep Gap, a gente fazia só na pecuária, e continuamos só com a aveia aí no Sisbov, na certificação Europa. E de lá para cá, muitas coisas mudaram, tanto na questão da certificação Sisbov, como apareceram essas oportunidades na fruta. E então, há uns 2 anos, a SBC vem se estruturando para conseguir a acreditação junto ao Inmetro e ter o ISO 17065, que é um dos critérios que o comitê do Global Gap na Alemanha exige para uma certificadora conseguir certificar projetos Global Gap. Bom, a partir de agora vocês dispõem desse serviço de certificação. A perspectiva é boa para o Brasil nesse mercado que exige certificação? Tá. Pulga, nós tivemos há pouco tempo a auditoria do Inmetro, é o órgão acreditador. Apareciam algumas oportunidades de melhorias por parte deles, atendemos elas. No Global Gap já fizemos todo o credenciamento e começamos a atuar em algumas propriedades de fruticultura. Há um campo enorme, a fruticultura hoje, o Brasil é um grande produtor e um pequeno exportador, então é um campo assim gigante. E há pouco tempo que nós estamos atuando no ramo de fruta, já vimos que há possibilidades assim, grandes para a gente atender esse mercado que cada vez cresce mais. A certificação é exigida lá fora, na Europa e também em outros países, ou ainda é possível ficar sem a certificação na exportação? Existem os 2 mercados, tá? O consumidor, na verdade, traz isso para uma rede de varejo, o varejo vai buscar isso no produtor, então isso vai cair no setor primário. Cada vez mais há demanda da exigência de uma certificação, seja Global Gap, seja certificação de sustentabilidade, enfim, hoje temos algumas certificações aí que seria requisito básico para exportação. E aí quem vai nos passar isso é o mercado, e o mercado está cada vez mais crescente. E o Global Gap é basicamente para atender o mercado europeu. Basicamente. Tem outros países que exigem o global também, mas assim, basicamente, o mercado europeu que pede a certificação global. Bom, mercado lá fora para a fruticultura brasileira ainda tende a crescer muito, você disse isso agora. Vocês já têm uma dimensão do quanto esse mercado pode crescer nos próximos anos? Nós fizemos uma estimativa e consultamos alguns órgãos, algumas associações da fruticultura. A tendência é crescer aí de 40% a 50% ano. O número é bem pequeno, por volta de 3%, 4%. Eu vi acho que no site da Associação da Fruticultura, né, do Brasil, é 3%, 4% exportado, é muito pouco.
Por isso há uma possibilidade de crescimento rápido da exportação. Exatamente, 50%, até 50% por ano. Exportamos pouco, na verdade. Pouco, muito pouco. E somos grandes produtores. Certificação é uma exigência para aumentar essa exportação? Ou o Brasil não trabalha muito bem a fruticultura lá fora? O que vocês perceberam nessas pesquisas, nesses estudos, para agora entrarem nesse mercado de certificação de hortifruti? Sim, é uma exigência. E além dessa questão da certificação, o que melhora as boas práticas dentro da propriedade é muito significativo, porque o tripé do Global Gap seria boas práticas agropecuária, desde a parte social, produtiva, bem-estar dos funcionários e aí por diante, boas práticas. Essa seria a base do Global Gap. Há alguma outra exigência que você destacaria para passar pelo Global Gap? Exigência, sim. Na verdade, o Global Gap tem vários critérios de cumprimento em cima dessas boas práticas que eu estou explicando, né? E dentro dele tem algumas regras. Não que no primeiro ano o produtor tenha que atender 100%. Então, há uma melhoria contínua nas propriedades que atendam o protocolo Global Gap. Mas, assim, é bastante interessante que você evolui, você sobe a régua dentro da propriedade com esses tipos de certificação, que nem o Global, entendeu? É possível subir lentamente, é possível ganhar espaço no Global Gap? Sim, é possível. Dentro do que a norma exige, mas tem lá as melhorias contínuas e dentro dela você atende um percentual no primeiro ano e assim você vai caminhando até conseguir um atendimento na plenitude, né, de 100% dos critérios. Agora vamos falar sobre aquilo que interessa e muito ao produtor e você que trabalha na área comercial pode, pelo menos, acender uma luz. O processo de certificação para o produtor de frutas é muito caro? A certificação em si é barata. A certificação em si é barata. É uma taxa anual que a certificadora cobra do produtor, só que às vezes o que encarece para o produtor rural é a implantação. Então, se a gente vai em projetos já que tem toda a infraestrutura, todo o controle, todas as técnicas já implementadas, muito mais fácil. É só chamar a certificadora e a gente consegue atender ele em curto tempo e a certificação é barata. O que é caro são fazendas despreparadas e implantar um nível desse de boas práticas, de registros, de treinamento para conseguir chamar a certificadora e certificar o projeto. Aí existe um investimento maior. Exatamente. Aí cada projeto é uma particularidade. Quem já tem boas práticas encontraria aí maior facilidade. Mais facilidade para chamar a certificadora. Um custo menor. Bem menor. Porque a certificação não é cara. Pode não atender 100% das exigências, mas atende uma parcela boa e pode avançar lentamente. Exatamente. Que está dentro da norma, dessa forma, pode sim acontecer isso. Bom, eu agradeço a presença aqui conosco de Sérgio Ribas Moreira, que é diretor proprietário da SBC, né, o Serviço Brasileiro de Certificações, agora atuando também, além da pecuária, atuando também na hortifruticultura, né, preparado já para certificação de frutas, notadamente as demandadas para a Europa. Agradeço mais uma vez a presença do zootecnista Sérgio Ribas Moreira aqui. Vamos encerrando a entrevista, voltamos ao programa. E destacando a exportação, em 2018 o Brasil abriu mercado para 24 produtos do agronegócio em 12 países. Segundo dados do Ministério da Agricultura, o destaque do desempenho favorável nas negociações foi a carne suína para a Coreia do Sul e a Índia. Na Arábia Saudita foi aberto o mercado para a exportação de bovinos vivos, produtos apícolas, sêmen e embriões bovinos, além de ovos férteis e pintos. Já na Rússia, reabriram o mercado para a exportação de carne bovina e suína, o que trouxe também alívio para o setor. Na Guatemala, o comércio está próximo, mais acessível para as compras de bovinos vivos. Ainda no contexto sanitário e fitossanitário, foram concluídas também negociações com o Irã, Japão, Marrocos, México e também Vietnã. Intervalo comercial e já voltamos.
MG12 Paredão. É a casa do boi e não da cigarrinha. O MG12 Paredão é o pânico mais produtivo que existe. Chega a produzir até 30% a mais que o Mombaça. É resistente à cigarrinha, inclusive a vermelha da cana-de-açúcar. Com a tecnologia Série Gold, você só precisa de 5 quilos para formar 1 hectare. O MG12 Paredão apresenta fácil manejo e rápida rebrota. Mais carne, mais leite a pasto. MG12 Paredão. É a casa do boi e não da cigarrinha. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. Não importa a distância. Não importa a circunstância. Onde o agronegócio estiver, lá estaremos nós juntos, buscando a melhor informação, a melhor imagem por todos os caminhos e destinos, levando oportunidades ao telespectador e aos produtores rurais de todo o país, de norte a sul, de leste a oeste, mostrando a produção, a riqueza que brota das plantações e se espalha pelas pastagens. A tecnologia, os avanços do campo e principalmente a luta, a lida diária, o cotidiano dos homens e mulheres que fazem do agronegócio um dos setores que mais contribuem para a economia brasileira. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. De volta agora com informações do fechamento do mercado do milho, do suíno e também do frango. Vamos direto então com Walter Puga Júnior. Puga, qual a movimentação desta quarta-feira para esses mercados? Bom, nós tivemos hoje aí uma queda nas cotações do milho, pelo menos quando se considera o preço no mercado futuro na B3, né? Milho para janeiro recuou para R$ 39,06 por saca, caiu 1,11%. O milho para março no mercado futuro recuou para R$ 39,31 a saca, perdeu 0,86%. Então nós tivemos um recuo, pelo menos no mercado de bolsa. Mas não é o que ocorre no mercado físico, não. A BBM, a Bolsa Brasileira de Mercadorias, mostrava números estáveis, né? Afinal de contas, é início do ano, primeiro dia de negociação, poucos negócios realizados. Em Maringá, no Paraná, milho é negociado, em média, R$ 33 a saca. Em Sapezal, no Mato Grosso, R$ 20 a saca, também estável. Uberlândia e Uberaba, ainda R$ 34,50 a saca. E na Bahia, na região de Luiz Eduardo Magalhães, R$ 32 a saca. Agora, o que mostram os negócios realizados no interior de São Paulo, considerando como referência o CPEA e a Praça de Campinas, é uma alta, viu? O milho subiu para R$ 39,26 a saca, segundo o CPEA, na região de Campinas, ou seja, uma alta de 0,85%, ou seja, começou o mês em alta o milho negociado no mercado à vista, considerando Campinas. Mantém estabilidade em outras praças, baixo volume de negócios, mas recuou na B3. Isso falando no mercado interno. Agora, o que ocorreu lá fora do Brasil? Bom, lá fora o milho parece ganhar preço. Em Chicago, subiu para $3,75 por bushel. Teve uma alta de 0,33%, isso no mercado futuro de Chicago. O milho nos Estados Unidos, com vencimento para maio, subiu também. Foi a $3,83 por bushel, subiu 0,33%. Então tivemos aí mais uma, vamos dizer, uma recuperação para o milho nos Estados Unidos, que vinha com valores abaixo de $4 por bushel, 3,75, 3,83, abaixo de $4 por bushel. Mercado é considerado lá nos Estados Unidos um preço baixo, bons negócios acima de $4 por bushel. Aqui nós estamos ainda na faixa de 39, 39,30, o milho negociado no mercado. Agora, todo esse valor para o milho acabou pressionando aí o mercado de frango no ano passado e também de suínos. O custo do insumo subiu e frango e suíno tiveram preços sob pressão, né? Resumindo, a rentabilidade do produtor de aves e do produtor de suínos caiu muito, mas os preços se mantêm estáveis, viu? Toma nota. Segundo o CPEA, em média, na Grande São Paulo, São José do Rio Preto, interior de São Paulo e a região de Descalvado, o frango congelado é negociado em média a R$ 4,50 o quilo.
Mesmo valor nos últimos dias de dezembro, R$ 4,50 por quilo. Ganhou um preço melhor, né? Teve um preço um pouco melhor no final do ano, é natural que socorra, a demanda é maior por carne de frango, portanto, teve uma alta aí no final do ano, mas se manteve estável nos primeiros dias, poucos negócios também. No caso de suínos, né? É importante ressaltar que houve aumento no volume de suínos embarcado para outros países, principalmente em decorrência de surto de febre suína, de peste suína em alguns países, mas isso também não mudou muito a situação do produtor de suíno, não. De modo geral, Santa Catarina, que é referência para o mercado brasileiro de suínos, teve, em média, uma queda hoje. Em média, segundo o CPEA, a queda de 0,92%. Suíno, no indicador CPEA em Santa Catarina, caiu para R$ 3,24 por quilo. Enquanto perdia preço em Santa Catarina, em outras regiões até uma alta. Viu? No Rio Grande do Sul, a média subiu para R$ 3,09 o quilo do suíno vivo, alta de 0,65%. Também tivemos alguma alta no Paraná. Suíno subiu 0,27%, no Paraná, em média, R$ 3,74 por quilo. Então tivemos aí um ajuste. Em outras regiões, como Minas Gerais e São Paulo, preço estável na faixa de R$ 13,92, R$ 13,93, tanto em Minas Gerais como em São Paulo, suíno tem cotação estável. Mas vale lembrar, Santa Catarina, que é uma referência para o mercado, teve perda em média de quase 1%. Daqui a pouco eu volto com mais informações, vamos falar sobre o mercado do boi gordo. Agora eu retorno o sinal para Campo Grande. Combinado, Puga. Obrigado pelas informações. Agora você vai conhecer uma raça bovina de origem japonesa que produz um dos cortes de carne mais saborosos do mundo, sendo disputado nas cozinhas de alta gastronomia nacional. Isso por conta do marmoreio. Sua cria e manejo são especiais. Nossa equipe do Rio Grande do Sul foi conhecer uma das poucas fazendas que se dedica à criação dessa raça. Olha só. A raça foi inserida no Brasil na década de 90. Esse boi japonês é, na verdade, um taurino de origem europeia, introduzido no Japão para puxar arado nas lavouras de arroz. Embora existam animais de pelagem avermelhada, predomina a linhagem escura. No Brasil, segundo a Associação Brasileira de Criadores de Aguil, há cerca de 37 mil animais. 30 mil cruzados com outras raças e 7 mil puros. A gente veio até a Fazenda Invernada Santa Fé, em Júlio de Castilhos, para conhecer a criação de Wagyu. Por aqui são cerca de 1.000 animais, 100 deles puro sangue. Mas a intenção é que esse número cresça bem mais. A gente quer chegar num futuro mais próximo trabalhar com animais puros. O Wagyu produz a carne mais saborosa e valorizada do mundo. Para isso, os machos que serão abatidos ficam confinados em áreas como essa, onde recebem trigo, milho, soja e cevada. São nessas condições que o gado vai formar o marmoreio, que dá sabor, suculência e macieza à carne. Por isso a raça demora mais tempo para ficar pronta. Enquanto um Nelore é abatido aos 18 meses, o Wagyu vai atingir o ponto ideal depois dos 30 meses. É um animal que a gente traz ele a pasto até uma idade e depois a gente confina eles para botar o marmoreio, né? Para vir o marmoreio para melhorar, né? É um animal que precisa de um cuidado mais especial, né? Determinados cortes chegam a custar R$ 700 ou mais o quilo. E acredite, esse mercado vem crescendo especialmente no estado de São Paulo. O processo de abate é o mesmo dos demais animais. O detalhe está na desossa. Por ser uma carne nobre com alto valor agregado, é necessário um cuidado especial. Na Fazenda Invernada Santa Fé, o responsável vem de São Paulo e já faz os cortes de acordo com a preferência dos clientes.
A propriedade tem uma marca própria, então abate aqui e manda lá para São Paulo já os cortes prontos, já desossada, a carne toda já, né? O técnico vem de lá, faz todo o trabalho ali no frigorífico e a carne já vai embalada para São Paulo. A principal função da fazenda é fornecer animais e material genético para desenvolver a raça no Brasil. Trabalho de divulgação que já ganhou destaque em feiras e exposições. A gente tem 2 touros, um tem um tricampeonato em esteio de grande campeão e tem o outro que está na central sendo coletado, que foi grande campeão o ano passado em esteio e campeão da Nacional em São Paulo. Orgulho de quem conhece e acredita no que está fazendo. É só provando para ver, né? Vamos esperar que o pessoal experimente ela para ver o que é a carne do Wagyu. Ela é diferenciada. O repórter Vinícius Souza está na redação e fala agora, ao vivo, sobre o fechamento do mercado boi gordo em 2018. Como é que fechou o ano, Vinícius? Renata, segundo a Scott Consultoria, a projeção de que 2018 seria um ano de aumento nos abates de fêmeas em decorrência de um cenário menos atrativo para a reposição no passado recente se confirmou. Na média, até meados de dezembro, a cotação do boi gordo em valores deflacionados caiu 2%. De janeiro a setembro foram abatidos 23 milhões e 700 mil bovinos, conforme aponta o IBGE. Aumento aí de 4,2% na comparação com o mesmo intervalo de 2017. Os abates de fêmeas aumentaram 7,3% na mesma comparação, enquanto os machos subiram 1,9%. Com isso, a participação de vacas e novilhas nos abates passou de 41,9% nos primeiros 9 meses de 2017 para 43,1% no mesmo intervalo no ano de 2018, o que indica um desinvestimento na cria com provável redução da disponibilidade de gado nos próximos anos. O aumento do abate de fêmeas, associado a um consumo doméstico ainda em recuperação, tiveram mais peso que os bons volumes exportados, principalmente no segundo semestre desse ano. E por falar em segundo semestre, este período foi de valorizações expressivas para o boi gordo. Entre julho e dezembro, a cotação média, considerando São Paulo como referência, subiu 15,8%. No primeiro semestre, entre janeiro e junho, a cotação havia caído 13%, o que gerou um cenário de preços menores na média anual frente ao ano de 2017. No entanto, a valorização no segundo semestre, associada à conjuntura de abate de fêmeas, gerando menor oferta nos anos vindouros, fez o ano terminar com um cenário mais animador para os preços. Renata, essas foram as informações que eu trouxe no Direto da Redação dessa edição do Mais Pecuária. É com você aí no estúdio. Obrigada, Vinícius Souza, direto da redação, com informações ao vivo aqui para o Mais Pecuária. Bom, e a gente vai para um breve intervalo comercial e na volta a cotação do boi gordo para esta quarta-feira e também balizador de preços do grupo GPB. Não sai daí, fique com a gente. Passamos mais um ano juntos. É hora de compartilhar as conquistas, de celebrar o sucesso e expressar a nossa gratidão. Vem aí o novo tempo de mudança, expectativa e de esperança, de expansão. E mais uma vez, o SBA é seu parceiro nessa fase de crescimento e transformação. Afinal, ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Boas festas e feliz 2019! A nossa ligação com os animais é cada vez mais forte. Nós, da MSD Saúde Animal, estamos sempre junto aos médicos veterinários e produtores. Pesquisamos e desenvolvemos soluções para a saúde animal, contribuindo para uma produção de qualidade com segurança. Inovamos para proteger. MSD, a ciência para animais mais saudáveis. MSD é Merck Sharp Dome.
buscamos inovação todos os dias para entregarmos excelência, com qualidade e produtividade garantidas. E é por gerar grandes resultados que somos o Grupo Facholi, um grupo que inspira confiança. Os pecuaristas ainda estão longe do mercado neste primeiro dia de negociações do ano. Voltamos então a São Paulo com Puga. Puga, quais são as perspectivas para o boi, então? Olha, a perspectiva é de que os preços cedam um pouquinho daqui para frente. Esse é o fato, destaque hoje. A expectativa é que as negociações continuem travadas nos próximos dias, começa por aí, sem grandes alterações nas referências de preço para boi gordo, né? O que ocorre é que as programações de abate dos frigoríficos não registram uniformidade. Veja, enquanto praças, regiões como Rondônia, Mato Grosso e Tocantins têm indústrias com escalas reduzidas, ou seja, ainda precisam de animais, em São Paulo, no Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais, os frigoríficos operam com uma folga maior. A informação é da Agrifato, né? A expectativa, portanto, é que as negociações continuem travadas nos próximos dias. Já a partir da segunda metade do mês, há possibilidade aí de que seja confirmada uma retração da demanda doméstica e as cotações podem escorregar um pouco abaixo, né? Ajustes negativos, né? Agora, no mercado futuro, as negociações são muito pequenas ainda, praticamente paralisadas, mas boi gordo ainda é negociado na faixa de R$ 152 arroba ou ligeiramente acima disso, né? Um volume recorde de exportações agora no segundo semestre é que trouxe alguma alteração positiva para os preços do boi gordo, né? Mas veja, hoje já se nota no interior de São Paulo uma tendência de baixa, pelo menos é o que indicam os números do CPEA, né? O CPEA apurou que, em média, no interior de São Paulo, hoje, boi gordo era negociado a R$ 149 arroba, uma queda de quase 2,90%. Ou seja, começa o mês depois de uma alta mais acentuada que levou o boi gordo acima de R$ 153 arroba nos últimos dias do ano. O que nós tivemos foi uma queda hoje de quase 2,90%. Agora, o que a Agrifato apurou em negócios realizados no interior de São Paulo. Em Matão, no interior de São Paulo, região de Araraquara, R$ 155 arroba à vista. Em Avanhandava, R$ 154 arroba à vista. Em Rancharia, R$ 153 arroba à vista. Mas, enquanto os preços apurados pela Agrifato mostram estabilidade acima de R$ 153 arroba, até R$ 155 arroba, vou ressaltar, o CPEA já aponta a faixa de R$ 149 arroba no interior de São Paulo. Agora, o que acontece no mercado futuro? Mercado futuro na B3 mostrava boi gordo em média, acima de 152. Veja, para fevereiro no mercado futuro, R$ 152,50 arroba. Isso no mercado futuro, considerando preços para fevereiro. Em suma, teve um recuo aí por arroba de 0,13%. Já o boi para maio subiu mais de 0,5%, subiu 0,56% e o mercado futuro indica boi gordo para maio acima de R$ 152,30, fechou a R$ 152,35 a arroba. Então nós temos ainda um volume de negócios pequeno, os preços variam muito, mas já há uma expectativa de queda na segunda quinzena deste mês para os preços médios do boi gordo. E com o bezerro, segundo o CPEA, em média, bezerro perde preço no Mato Grosso do Sul. Quem negocia bezerro, de olho na informação, porque no final do ano já ocorreu uma queda mais acentuada para a média dos negócios, preços, médios com bezerro no Mato Grosso do Sul. O indicador bezerro da Exalc, que tem como referência o Mato Grosso do Sul, fechou hoje a R$ 1.199,39 por cabeça, bem abaixo daqueles 1.220 que nós vimos na semana antes do final do ano, A queda para bezerro a R$ 1.199,39 é de 2,13% no indicador CPEA. Agora, vamos lembrar, começamos o mês, é um dia de poucos negócios, portanto os números nem sempre indicam uma uniformidade. Normalmente, na segunda semana que nós teríamos uma estabilidade nos preços. De qualquer modo, no Mais Pecuária você acompanha a evolução dia a dia dos negócios das principais regiões comercializadoras. Eu encerro por aqui a minha participação, eu volto o sinal para Campo Grande, é com você, Renata.
Obrigada, Pulga, mais uma vez, direto de São Paulo, com o fechamento agora do mercado pecuário, bezerro e também do boi gordo. Vamos agora de análise da Scott Consultoria para o fechamento desta quarta-feira para o boi gordo com Juliana Pila. Olá a todos! No fechamento do mercado do boi gordo desta quarta-feira, dia 2 de janeiro, o cenário foi de mercado calmo passado o feriado prolongado, com poucos negócios observados. Em regiões onde as escalas de abate estão mais curtas e há necessidade das indústrias em reabastecer os estoques de carne, em conjunto com menor interesse em negociar do lado vendedor, pressionaram as cotações da arroba do boi gordo. Este foi o caso do Paraná, onde as programações de abate atendem, em média, 4 dias, e os frigoríficos sentem dificuldade em adquirir matéria-prima. No estado, a arroba do boi gordo subiu 0,3% frente ao último levantamento. Em Alagoas, Rondônia e Espírito Santo também ocorreram altas nas cotações. Na Praça Paulista, os preços permaneceram estáveis no fechamento de hoje e foram registradas indústrias fora das compras. A margem de comercialização das indústrias que fazem a desossa está em 22,4%, valor acima da média histórica. Obrigada, Juliana Pila, da Scott Consultoria. Agora vamos às cotações, então, com a apuração da Scott. Preço mínimo para a cotação do boi gordo desta quarta-feira, começando pela região sudeste do país. E segundo a apuração da Scott Consultoria, houve queda de R$ 2,00 no norte de Minas e alta de 50 centavos no Espírito Santo. Nas demais praças, como Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, preços, então, estáveis desta quarta-feira. Já na sua tela, região sul, preço mínimo para o boi gordo à vista. Lembrando que a apuração é para uma boiada comum da Scott Consultoria. No sul, houve alta de 50 centavos no noroeste do Paraná. Demais praças, preços também estáveis. Centro-Oeste, em Goiás e Mato Grosso do Sul, também sem mudanças nesta quarta-feira, portanto, Goiânia 139, Sul de Goiás 140, Campo Grande 143, Dourado 142 e 139 em Três Lagoas. Ainda pela região Centro-Oeste, no norte de Mato Grosso, teve queda de R$ 1,00 hoje para a cotação do boi gordo e queda de R$ 1,00 também no sudoeste do Mato Grosso. Região agora Nordeste na sua tela. Teve alta de 50 centavos em Alagoas, na Bahia e no Maranhão, preços estáveis. E a região norte agora, cotação à vista, preço mínimo, então, para o boi gordo, alta de R$ 1,00 no sudeste de Rondônia. Nas demais praças também preços sem mudanças nesta quarta-feira. Outro indicador de preços agora são os números do balizador de preços fornecidos pelo GPB, Grupo Pecuária Brasil, em que a fonte de informação é o próprio pecuarista que fornece os dados detalhados da negociação que fez com o frigorífico. Vamos começar com informações do preço do macho inteiro no período de 24 a 29 de dezembro de 2018, nos estados de São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Vamos começar pelo estado de São Paulo, então. Já a semana, segundo o balizador de preços, foi de poucos negócios, por conta aí do período de festas de fim de ano. Porém, o que se observa é que as escalas já tomam metade do mês de janeiro de 2019 e devem seguir até o dia 14. Aí você já acompanha na sua tela o estado de São Paulo, valor base aí negociado, segundo informações dos próprios pecuaristas, o macho inteiro chegou a R$ 153,09, valor total de R$ 153,00, portanto, e 9 centavos, pagamento à vista em 11 dias. A escala média aí, então, no estado de São Paulo, os preços aí no estado de São Paulo se mantiveram nos mesmos patamares que na semana anterior, apenas houve aí alongamento de escalas. Agora vamos para o estado de Goiás. Macho inteiro no estado de Goiás, negociado segundo informações dos pecuaristas, fornecidas aí do Grupo GPB, R$ 140,23, valor total, valor base, pagamento também à vista, escala média de 11 dias. Em Goiás, teve expressiva queda de 1,55% no preço da arroba, se comparado à semana anterior, e teve um pequeno alongamento na escala. Agora vamos para o Mato Grosso do Sul, que teve expressiva alta nos preços, quase 3%, segundo o GPB, aí a valor base em Mato Grosso do Sul do macho inteiro, R$ 145,82, valor total, né? Não houve premiações,
Nesse período de 24 a 29 de dezembro, pagamento também à vista, escala média aí de 10 dias. Vamos finalizar então já em Minas Gerais, que manteve o preço da arroba da semana anterior, embora com queda expressiva de 4 dias na escala. Valor base R$ 150,42, mesmo valor total. Pagamento também à vista, escala média, como eu disse, 4 dias, um período de 24 a 29 de dezembro de 2018. Bom, e com essas informações que a gente encerra o Mais Pecuária de hoje. Obrigada pela sua companhia. Fica agora com o Éder Campos, com Na Batida do Martelo. Até amanhã.